A hora é agora. Reflexões, planos e ações para estimular o crescimento do Brasil. Hoje a pauta do A Hora é Agora é saneamento, que a gente vem tratando aqui, mas hoje é um dia importante para a gente aprofundar um pouquinho o que está realmente acontecendo na discussão da mudança do marco legal desse setor no Brasil, que nos causa vergonha no mundo inteiro e aqui dentro também. E a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, Diogo Macor, e o deputado federal Geninho Zuliani, que é o relator do projeto de saneamento que está sendo discutido na Câmara. Bom dia, obrigada por estar aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes com a gente. Deputado, vou começar com o senhor, que está ali com as mãos num novo relatório que o senhor preparou, voltando atrás do que tinha sido definido no Senado, sendo um pouco mais pragmático na possibilidade de investimento privado nesse setor e de interrupção de uma relação que a gente sabe que não causou resultados positivos no investimento no saneamento no Brasil. Explica para o ouvinte da Rádio Bandeirantes em que pé que está esse projeto de lei, que mudanças são essas que o senhor faz e com que objetivo? Bom dia, Thaís. Você disse tudo. Vergonha nacional. Esse é o tema que a gente busca todo dia no saneamento básico. Nós lemos o relatório na última semana. Essa semana tem um seminário. Dia 23 abre a discussão e a nossa meta é votar na comissão até o dia 30. Aprovando dia 30, na primeira semana seguinte, há um compromisso e uma vontade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de colocar em plenário e aprovar no plenário da Câmara até o dia 15 do mês que vem. Ou seja, liberando aí o texto novo para o Senado, na segunda quinzena já de novembro, poder aprovar, para que o presidente da República possa sancionar esse marco em dezembro e a gente virar o ano com o novo marco do saneamento básico no país. Diogo, na avaliação de vocês, aprovado esse novo marco, qual o nível de investimento que o país alcançaria na comparação com o que a gente tem agora, com a situação que a gente tem agora, por exemplo? Então, antes de mais nada, bom dia, Rafael, bom dia ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, esse novo marco do saneamento básico, ele é um ganha-ganha gigantesco. Tá? Existe a questão do investimento, como você está colocando, estamos falando em 700 bilhões de reais de investimento potencial ao longo dos próximos 14 anos. Isso é aquecimento econômico justamente naquelas regiões menos favorecidas, que é quem tem o maior déficit de atendimento. Então estamos falando em geração de 700 mil empregos ao longo dos próximos 14 anos. É um impacto brutal justamente por esse investimento represado. Investidores têm tido uma vontade enorme de entrar nesse setor. Tá? Agora, não é só isso. A gente tem uma questão social e de saúde pública brutal. Falamos aqui em 15 recém-nascidos que morrem todos os dias, vítimas de doenças decorrentes da falta de saneamento básico no Brasil. Tá? Então, existe uma questão de saúde pública, de dignidade humana gigantesca, e existe uma questão de desoneração dos estados que hoje precisam gerenciar essas máquinas ineficientes que são essas empresas públicas, e a partir do momento que eles de fato decidirem passar essas empresas para o setor privado, isso poderia gerar até 140 bilhões de reais em valor que poderia ser investido em saúde, segurança, educação, em outras áreas que são de fato de atuação direta do Estado. Então, é um ganha-ganha tão grande que realmente me chama a atenção a gente ter passado os últimos 20 anos sabendo do problema e sem ter feito absolutamente nada para resolvê-lo. Espera só um pouquinho, Pedro, só para deixar bem claro para o ouvinte, você falou em 700 bilhões e 140 bilhões. Que dinheiro é cada dinheiro? 700 bilhões de investimento da iniciativa privada e 140 bilhões se privatizar. 140 bilhões é quanto os estados poderiam levantar com a privatização das empresas atuais. Tá? E 700 bilhões de reais é independente do estado decidir privatizar ou não, porque é importante que se diga. O que o texto do substitutivo do deputado Geninho traz é uma total clareza no marco legal, respeito aos contratos, onde aqueles contratos ou aqueles governadores, aquelas empresas estaduais que queiram ficar, ficam. Desde que
cumpram os contratos, cumpram metas de universalização e tenham esses 700 bilhões de reais para fazer frente aos investimentos. Então, 700 bilhões de reais é independente de quem seja o controlador da empresa, esse é o valor que precisará ser investido para garantir a universalização até 2033. Agora, caso os estados optem pela privatização, eles podem, além dos 700 bilhões de aquecimento econômico, também colocar no bolso até 140 bilhões de reais que podem ser direcionados para outras áreas do setor público. Outro dia eu estava conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Gessner Oliveira, que é um entusiasta do assunto aí de saneamento básico, manja muito disso, foi presidente da Sabesp aqui em São Paulo. Ele me falava o seguinte: Pedro, se nada for feito, a humanidade vai chegar antes a Marte, em 2033, do que a universalização do sistema de saneamento básico no Brasil, previsto para 2052. O que tem na MP é a única alternativa, o investimento privado é a única alternativa que nós temos para acelerar esse processo? Olha, não é o único dinheiro que nós temos alternativo, né? Porque o governo federal, pelo primeiro ano, pela primeira vez na história, nós aprovamos uma lei para vender títulos da dívida pública para custeio da máquina. Então, isso só basta dizer o tanto que está difícil as coisas no governo federal. Os estados, mais da maioria, estão falidos. E os municípios não têm a mínima condição, com raríssimas exceções, de fazer R$1 de investimento. Então esse dinheiro precisa ser atraído, precisa ser buscado. E já existe uma máxima aí ao longo dos últimos meses que diz, olha, tem 14 trilhões de dólares no mundo aplicados a juro negativo. Então nós precisamos trazer esse dinheiro para cá. Como? Primeiro, a infraestrutura de uma forma geral é atrativa para esse pessoal. Segundo, o saneamento básico ele é a longo prazo. Então ele atrai mais ainda. Então nós precisamos ter segurança jurídica para que eles coloquem o dinheiro no nosso país, uma agência reguladora forte, uma regulação forte para poder fazer a metodologia, os cálculos corretos, e o trabalho, e o serviço que tem muito. São 700 bilhões que o Brasil precisa para universalizar. Depois de universalizado, nós podemos buscar outros caminhos para o saneamento, mas primeiro nós precisamos atrair os investimentos, tirar o país da situação de vergonha internacional e, acima de tudo, cuidar da saúde das nossas crianças, do país, porque em vários estados do norte e do nordeste a falta de esgotamento sanitário é cultural. As pessoas às vezes cobram o político da falta de água porque abre a torneira, a água não sai. Mas o esgoto, o avô pisou no esgoto, o pai e os amigos pisam no esgoto e eles não fazem a mínima noção do mal que aquilo causa. Então é a mesma coisa num caminhão de lixo, quando ele retira o lixo da sua casa, ninguém fica preocupado aonde o caminhão vai levar o lixo. Se é ambientalmente correto, se vai deixar na próxima esquina, né? Tirou da porta da sua casa, tá ok. Então o esgoto também, muitas vezes, é cultural e quando tira da porta da sua casa, né, você deu a descarga, ele foi embora, está resolvido o problema. E não é bem assim. A eficiência que tem que dar para o tratamento de esgoto, para devolver essa água num ciclo novo, para ela poder voltar ao meio ambiente, é fundamental. E para isso precisa de muito investimento. A conta sobe se privatizar a empresa? Olha, acho que a resposta mais honesta é depende. Mas eu arriscaria dizer que na média não. Por uma razão muito simples. Primeiro que as tarifas de água no Brasil, elas variam demais. Elas vão de R$2 o metro cúbico a R$17 o metro cúbico. Então a variação ela é brutal. Quando a gente pega a tarifa aqui de São Paulo, da Sabesp, em paridade de poder de compra, ela é mais cara do que a tarifa de Singapura. E um detalhe, Singapura não tem uma fonte de água. É tudo dessalinização. Tratamento de 100% do esgoto, drenagem pluvial que eles canalizam para grandes reservatórios para aproveitar a água da chuva, e mesmo assim a tarifa deles em paridade de poder de compra é mais baixa do que a da Sabesp. Então existe muita eficiência que pode ser trazida aqui para o setor. Pedro, aproveitando a sua provocação, a gente não quer ir para Marte. Olha só, eu gostei muito, eu vou me permitir roubar essa comparação do professor Gessner, do professor Gessner, porque a gente não quer ir para Marte, a gente quer apenas copiar alguma coisa que já deu certo no setor elétrico.
no setor de telecom, que foi de fato liberalizado, atraímos investimentos que são por ano alguma coisa da ordem que nós precisamos atrair para o saneamento, porque o telecom investe alguma coisa em torno de 30 bi, energia elétrica alguma coisa em torno de 40 bi e saneamento básico hoje 10 bi. E esse dinheiro é tudo estrangeiro também, para o saneamento, a previsão? Parte estrangeiro, mas tem muito recurso nacional, tem muitas empresas grandes já nacionais que se especializaram. Agora, é evidente que no momento que nós liberalizarmos o setor, com esse volume de investimento, eu diria que no dia seguinte o Brasil já se torna o maior polo do planeta a atrair novas tecnologias para o saneamento básico, de tratamento de esgoto, de redução de perdas. Então, o mundo está de olho no que o Brasil tem, porque nós temos segurança jurídica, nós temos um país com um PIB altíssimo. Agora, o que nós não temos é um marco regulatório e legal que possibilite a atração desse investimento. É isso que a gente está fazendo agora. Muitas vezes a gente acaba dizendo que o Brasil ele é pobre porque quer. Esse é um exemplo. Basta que a gente aprove um marco corajoso, de fato liberal, como esse que o deputado Geninho brilhantemente está relatando, para que a gente possa, no dia seguinte, atrair esse volume de 700 bilhões em investimento. Se me permite, você está falando da tarifa. Hoje, uma tarifa justa que a Sabesp cobra é R$4 o metro cúbico de água aqui na Grande São Paulo, no interior de São Paulo. Uma garrafinha de água no supermercado, hoje você vai pagar R$2,80, 500 ml. Dá para, com esse valor da garrafinha, você comprar 800 litros de água tratada, pelo mesmo valor. Então, o que você compra, né, dessa garrafinha de água plástica, praticamente você está comprando plástico, né? E na sua casa, quando você abre a torneira, você não está só pagando a água, você está trazendo a água do rio, tratando essa água, né? O cano está dentro da sua cozinha de forma cômoda, uma água segura para a tua família beber, porque ela tem flúor, tem tratamento, tem várias verificações durante o dia de análise de água. Então existe essa diferenciação também no custo da água no Brasil. Deputado, a gente sabe por que nunca saiu. Tem uma pressão política forte, as empresas são cabide de emprego, há uma pressão muito forte ali dessa relação entre prefeitos que são muito poderosos, com governadores que têm interesses políticos. Então, a gente sabe por que nunca aconteceu, né? Nunca quiseram porque é uma perda política relevante. Como é que o senhor está lidando com essa pressão lá? Porque a gente também sabe que tem uma pressão forte, tanto assim que o projeto começou assim, como o senhor está relatando agora no Senado, foi modificado lá, deu uma liberada geral, que afastaria o investimento privado, e agora o senhor está tentando voltar com o projeto original, que exige mais responsabilidade na gestão das empresas. As duas medidas provisórias que foram caducadas, elas contribuíram muito para que a gente chegasse nesse estágio hoje, porque estamos mais maduros para o debate e muito mais antenados com possíveis bypass que podemos levar no meio do caminho, como uma emenda de plenário em cima da hora que distorce todo o projeto, como aconteceu no Senado, como movimentação de governadores aos 45 minutos do segundo tempo, que inviabilizou a medida provisória. Então nós estamos antenados e tentamos estar seguro a tudo. Digo para você, Thaís, que a resistência dos governadores, pelo menos a pressão política direta deles, diminuiu bastante. Mas, de forma indireta, estão atuando muito ainda via estatais, via sindicatos, via sindicatos servidores, parte dos parlamentares que tem hoje no Congresso, que também representam essas corporações. Mas eu acho que lá na Câmara nós precisamos de maioria simples para aprovar. Então não é um quórum qualificado como a Previdência. A votação da Previdência, ela deu uma certa gordura política para o pensamento liberal na Câmara. Então a votação expressiva da Previdência deixou a gente um pouco mais confortável para ter um pouco mais de otimismo na votação do saneamento. Então nós estamos mapeando esses votos, tem 90% dos pontos do nosso relatório, ele é inegociável, porque qualquer brecha que você abrir, você pode perder 10, 15, 20 anos na universalização do saneamento. Então nós estamos dialogando muito, sendo correto com os nossos adversários do ponto de vista de pensamento, mas ao mesmo tempo duro e rígido, temos o apoio do presidente da República, do ministro Paulo Guedes e, acima de tudo, o entusiasmo do presidente da Câmara. Então por isso que nós estamos sendo duros e pretendemos continuar da mesma forma, ouvindo todo mundo, obviamente, mas para não deixar acontecer como aconteceu no passado.
O Zé Paulo de Andrade está com a gente, vai fazer uma pergunta para vocês. Então, bom dia, o Diogo McCord e o deputado Geninho Zuliani. Sempre se disse que os governantes não gostavam de fazer obras enterradas, porque não teriam visibilidade e não lhes dariam votos. Essa mentalidade tacanha ainda persiste, porque é inacreditável que em 2019 nós estejamos ainda discutindo a importância do saneamento básico, que é uma questão de saúde pública. Mudou essa mentalidade ou ainda tem governante que pensa que enterrar a obra não dá voto? Olha, Zé, as causas da situação que nós estamos hoje, eu acho que parte delas, os prefeitos têm uma grande culpa, tem mais de 1.500 prefeituras hoje que não têm o plano municipal de saneamento básico. Acredito que obra enterrada, ela talvez tenha menos interesse porque ela também é menos demandada pela população. É um pouco daquela questão cultural que eu disse há pouco, né? A dona Maria, ela cobra o vereador porque está faltando água em casa, mas muitas vezes ela não cobra o tratamento de esgoto, né? Todo mundo põe o lixo no caminhão, mas ninguém cobra para onde está indo esse caminhão, ninguém monitora. Então, aquilo que não é visto. Então, acho que parte desse pensamento de que obra enterrada não dá voto é a própria falta de consciência da população disso tudo e não fazer essa demanda aos políticos ao longo dos últimos 100 anos. Mas eu acho que todo mundo tem uma parcela de culpa. O governo federal tem uma parcela de culpa, os governos de estado, por manter as estaduais nessa situação, são, na minha opinião, os grandes culpados deste momento. Os deputados das últimas gerações por não ter mudado o marco regulatório. Não tem enfrentado essa questão. Mas agora nós temos que pensar para frente. O momento ele é positivo. Nós tivemos uma eleição agora o ano passado que deu força para que a gente pudesse implantar um pensamento liberal no país, abrir mercado, trazer mais concessões, mais privatizações. Como eu disse agora, Zé Paulo, a reforma da Previdência carimbou esse pensamento. Então, hoje todo mundo está vendo a importância da reforma da Previdência e de todas essas reformas e marcos que estão por vir, que o nosso presidente Rodrigo Maia, o ministro Paulo Guedes têm divulgado. Então eu acho que chegou o grande momento do saneamento. Nós não podemos perder essa oportunidade. Caso perder essa oportunidade, talvez não tenhamos outra a curto prazo. Por isso que é muito importante a mobilização da população. A imprensa tem nos ajudado bastante. Eu quero publicamente agradecer vocês pelo espaço, porque muitas pessoas não têm essa noção dos números do saneamento, de que 15 crianças realmente morrem por dia comprovadamente, de que cada R$1 investido no saneamento básico, você economiza 4 na saúde. Se você fizer a conta de 700 bi vezes 4, o saneamento vai dar mais do que a Previdência ao longo dos próximos 14 anos do ponto de vista de economia com a saúde pública. Então são números relevantes que não tem como discuti-los, porque estão provados diariamente pelos relatórios e muita gente ainda tem insistência em dizer que não são verdadeiros e que tem outros caminhos e que as estatais pode ser o caminho da salvação do saneamento básico. Poxa, se estão aqui há quase 100 anos, desde a época dos militares, desde a época do Império, não fizeram pelo nosso país, não vão fazer agora, faltando 14 anos para vencer o prazo. Então tem que ter coragem para votar e, acima de tudo, lutar contra o interesse das corporações que são fortes. Eu acho que o momento, se me permite, Thaís, acho que o momento ele é perfeito, não é, deputado? Porque acho que o saneamento básico, em que pese essa máxima da obra ser enterrada, ele sofre pelo mesmo mal de projetos de infraestrutura em geral, que eles têm uma maturidade longa. Ou seja, eu invisto agora para colher os benefícios lá na frente. Mas ano que vem a gente tem eleições municipais. Então, com esse marco sendo aprovado, já no final desse ano, com impacto no início do ano que vem, significa que o prefeito que se eleger no ano que vem começa 2021 com uma tela em branco, onde ele vai ter a oportunidade de entregar resultados fortíssimos ainda no mandato dele. Então, a gente está falando em saúde pública. O filho daquela senhora que mora naquela casa do lado daquela valeta não vai mais precisar ir para o hospital com disenteria. A casa dela vai valorizar. Hoje a casa dela vale X, vai passar a valer 2X, porque não tem mais aquele poço fedorento do lado da casa dela, né? Os empregos serão gerados. Então, ele terá todo o tempo do mundo para, de fato, mostrar os resultados dessa iniciativa. Então, eu acho que, se por um lado existe esse problema da obra enterrada, por outro lado, acho que a gente tem uma oportunidade ímpar nesse momento de realmente emplacar esses investimentos.
Tomara, secretário. Tomara que a gente veja ano que vem prefeito prometendo esgoto para as famílias e não outra coisa. Bem, a gente recebeu aqui o secretário de Desenvolvimento de Infraestrutura do Ministério da Economia, Diogo Macord, e o deputado federal Geninho Zuliani. Vieram falar sobre o projeto de lei do saneamento que está sendo analisado agora na Câmara dos Deputados. Bom dia, obrigada por terem vindo. Nós que agradecemos aqui. Prazer muito grande poder estar divulgando o marco do relatório. Foi um prazer. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. As rádios Bandeirantes e Band News FM propõem o debate para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. A hora é agora.